Amém? Mateus 11, verso 11, diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis saber, conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, esse texto aqui, sempre que lemos, primeira coisa que temos que fazer é desmentir o espiritismo com a sua questão de reencarnação. Tá vendo? Dizem eles. Raríssimos, né? Porque raríssimos conhecem esse texto também. Mas dizem, João Batista foi a reencarnação de Elias. Não, Elias sequer morreu para que viesse a reencarnar, né? E outra coisa aqui, a profecia de Malaquias, quando fala que Elias viria antecedendo a Jesus Cristo, está se referindo à similaridade, eu costumo usar essa palavra, de ministério, porque o ministério desse voz do que clama no deserto não é um ministério de restauração. Preparai o caminho do Senhor, ele não é o amigo do noivo, é aquela visão de restauração. E o que Elias, que foi inclusive mencionado nesta oportunidade, fez? Ele restaurou a nação de Israel, a adoração ao verdadeiro Deus, quando clamou e caiu fogo do céu e destruiu os profetas e os altares de Baal. Então essa particularidade de ministério que faz a profecia de Malaquias se referir ao antecessor de Jesus Cristo como Elias. Por que eu usei a expressão antecessor de Jesus Cristo? Por que eu não falei direto João Batista? Porque o meu ponto de vista aí é bem diferente. A profecia não era sobre João Batista. O que eu entendo era que João Batista se enquadrou na palavra e a profecia se cumpriu sobre ele. Isto para mim é muito, extremamente diferente, senão vira predestinação. E nós não temos esse conceito, aliás, abominamos. O Cristo que eu prego não predestina ninguém. O Cristo que nós pregamos neste lugar não compactua com visão de predestinação. Ele nos ensinou que devemos abominar esta visão de predestinação. Isso é coisa de espiritismo. Então, aqui, depois nós vamos voltar um pouquinho em Mateus 3, o que nos chama tanto a atenção, Jesus dizia, em verdade vos digo, os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O que levou Jesus a dar uma declaração tão tremenda sobre a vida de um simples homem? Amém? Elias era um simples homem? Era. Moisés era um simples homem? Era. Josué era um simples homem? Era. Quem mais? Davi era um simples homem? Sim. João Batista era um simples homem? Sim. Jesus Cristo se fez um simples homem? Sim, acredite, irmão, sim. E é por isso que eu sou bem folgado, sabia? Eu sou bem folgado por isso, porque eu entendo que Jesus se fez um simples homem. E quando os homens vieram lá no Getsemane procurá-lo, ele disse assim, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Ele falou assim, sou eu. O que aconteceu? Caíram por terra. Amém? Se você entender isso, você vai ser muito pior do que eu quando a questão for desfazer as obras do diabo e pisar na cabeça de Satanás. Você vai ser pior do que eu, irmão, porque eu apenas comecei uma obra, mas a tendência é que aqueles que venham depois sejam bem piores. Essa é a tendência, sabia, irmão? Porque a gente abre uma porta e não tem tempo de fazer tantas coisas. Outros já encontram a porta aberta, tem mais tempo de fazer outras coisas.
Entende? Porque não precisaram perder tempo em abrir a porta, ela já está aberta. A visão da restauração já está aberta. É o nosso ministério que lançou isso no mundo. E esta é a dispensação. Então aqui Jesus está dizendo outra coisa interessante: o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Isso também chama a atenção, não só minha, mas de muita gente. Por que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Aqui João Batista ainda não houvera sido decapitado, não tinha sido morto ainda. Isso só vai ser narrado lá no capítulo 14 de Mateus. Então, João Batista ainda está na terra. E aí Jesus diz assim: ele é tremendo, nascido de mulher, não tem ninguém que nem esse camarada aí. Esse aí é bom, mas quem está no reino já é maior do que ele. O menor no reino é maior do que ele. Sabe o que acontece, irmão? Enquanto você está na terra, como João Batista estava, é tempo de provação. Enquanto você está na terra, todo dia é uma provação. E quando você já partiu para a eternidade, é tempo de galardão. Quem está lá em cima foi recompensado e acabou. Quem está lá em cima não se compara com quem está aqui na terra. Porém, quando João Batista também se vencer, como venceu, e entrando no reino, aí o galardão dele é que vai mostrar também lá a diferença. Porém, quem está lá está infinitamente superior a qualquer um que esteja aqui embaixo, porque aqui embaixo, por mais exaltado que sejamos perante os olhos de Deus ou dos homens, ainda estamos sendo testados e provados. Enquanto estamos na terra, não fomos aprovados. Então, o menor lá em cima é maior do que qualquer um grande aqui embaixo. Dá para entender um pouquinho? Então, esta é uma visão que Jesus deixa aqui sobre essa questão de reino de Deus e terra. E ele ainda diz assim, no capítulo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quer dizer, todas aquelas profecias do Antigo Testamento, elas vinham até João com relação à lei. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já comentamos sobre isso. Voltando ao capítulo 3 de Mateus, é aí que nós vamos entender por que João Batista recebe de Jesus essa exaltação. Os nascidos de mulher, ninguém há maior do que ele. Como será que Deus olha para a gente? Nós que nos dizemos cristãos, será que Deus olha para a gente enquanto nós dizemos assim: tenho 20, tenho 30 anos de evangelho? Como é que Deus está nos vendo? Essa é a minha preocupação. Eu nunca me preocupo quando as pessoas, meu irmão, me dão tapinha nas costas. Às vezes saio pregando pelas igrejas aí vem um: poxa, boa palavra. Aí, meu irmão, aquilo ali entra no meu ouvido como uma ofensa. Eu não dou a mínima para aquilo. Entra, se é que entra, sai pelo outro, eu nem percebo. Sabe, isso me irrita quando eu acabo de pregar e alguém vem me exaltar, dizer boa palavra. Me deixa até irritado. Por questão de educação, eu abro os lábios e dou um sorriso. Porque fazer o quê? As pessoas entendem de uma maneira, eu entendo de outra. Eu não vou ofender ninguém com a minha conduta, mas que realmente eu acho ridículo esse negócio de a pessoa acabar de pregar, vir o outro dar tapinha nas costas. Boa palavra. Palavra abençoada. Ora, meu irmão, a gente prega e, como diz a Escritura, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós não somos, como diz aí, não somos artistas para viver de aplauso. Amém? Você quer sair por aí cumprir a tua missão. Quem vai gostar dela ou não é problema de cada um. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Onde caiu a semente? Entre os espinhos. Problema dos espinhos e da semente. Caiu no meio das pedras, é problema deles. Caiu em boa terra, maravilha. As aves do céu comeu, é com eles. A missão do semeador foi semear. Não foi olhar para trás para ver qual semente ia germinar.
Não, não foi essa. Então, nós como pregadores do Evangelho, não vivemos de aplausos, não vivemos de exaltação, não vivemos de sair pelas igrejas pedindo dinheiro, cobrando, não vivemos de nada disso. Então, a nossa missão tem que ser cumprida. Então, eu penso o seguinte: como Deus nos olha, como Deus olha para a gente. Eu me preocupo muito com isso, eu não estou nem aí como os homens me veem. Tem gente que me chama de anticristo, de mercenário, me chamam de tudo. E tem outros que mandam e-mails que parecem livros, uns de ofensa e outros de gratidão. Pastor, glorifico a Deus pela sua vida, pelo estudo que eu achei na internet. Esse estudo me libertou, esse estudo mudou minha vida, esse estudo mudou minha família. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, é isso que me interessa. Esse é o objetivo. Porém, eu sei que outros não, vão me chamar de outras coisas, e isso também não estou nem aí. Eu quero saber o seguinte: quando eu entro no meu canto e digo, Jesus, o que o Senhor acha da minha vida? Senhor, o caminho que eu estou trilhando está certo ou está errado? E depois, meu irmão, que você aprendeu a ouvir a voz de Deus, outras vozes não interessam mais. Depois que você aprendeu a sentir o mover do Espírito Santo, quando Ele te aprova e quando Ele te reprova, outras coisas não interessam mais, acredite, irmão. Quando você aprendeu a colocar os teus sentimentos na mão de Cristo e Ele agarrou, nada mais te interessa, irmão. Você tem uma missão para cumprir e você quer cumprir. Então, como Deus nos vê? Jesus deixou essa exaltação a respeito de João Batista, e no capítulo 3, olha que interessante, que ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? No deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja bem, primeiro ponto que eu vejo, que Jesus exaltou João Batista. Sabe o que eu vejo aqui? Ele tinha a palavra certa, ele tinha o entendimento correto do tipo de palavra que tinha que ser pregado. Porque quem olharia para a nação de Israel, os pergaminhos e a revelação descendo sobre eles, quem olharia para eles e dizia assim: vocês precisam de arrependimento? João Batista mal viveu lá dentro, novo, ele tomou o caminho do deserto, a morada dele, ele rejeitou, ficar lá no meio da cidade, morando no melhor, como filho de sacerdote, de Zacarias que ele era, ele rejeitou isso, ele tomou outros rumos. Então, ele sabia que a palavra a ser pregada era aquela de arrependimento. Imagina, Deus te dá a graça de ser um profeta, você entrar dentro de uma igreja com 1.000, 2.000 membros, e você diz assim: arrependei-vos. E o povo diz assim: não, nós já servimos Jesus Cristo. E você insistir: arrependei-vos, porque assim diz o Senhor. Entende, irmão? Aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim: opa, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que esse aí. Ele entendeu, ouviu a minha palavra e está transmitindo, sem medo de nada. João Batista veio com a palavra certa. O momento era de restauração, porque Jesus estava prestes a vir, e eles não tinham que se arrepender? Tinham. Quando Jesus nasceu, alguém sabia onde Jesus tinha nascido? Eles desprezaram os pergaminhos. Os magos do Oriente vieram procurando Jesus, e eles lá nem sabiam que Jesus tinha nascido. Então eles precisavam de restauração, e restauração começa com arrependimento. Restauração começa com arrependimento. Aí ele diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Realmente este homem não era brincadeira.
o homem pegar, citar a Escritura e dizer assim, eu estou dizendo arrependei-vos, sabe por quê? Aquela Escritura está se cumprindo sobre a minha vida. Eu estou enquadrado no mover do Espírito de Deus. Eu sou o cumprimento daquela profecia de Isaías 40, voz do que clama no deserto, ela está se cumprindo sobre a minha vida. Olha o entendimento do homem aonde foi. Sabe que tem profecias bíblicas que se cumprirão sobre a sua vida? Ou se não se cumprir sobre a sua vida, vai se cumprir sobre o quê? Sobre a vida do cavalo, do cachorro, do elefante? Essa Bíblia aqui está profetizada, é sobre a tua vida, meu irmão. Recebe mais uma vez libertação na mente, no entendimento, nos sentimentos. É claro que a profecia vai se cumprir sobre a vida de homens, mas não homens predestinados, homens que se enquadrem no propósito de Deus, no tempo determinado por Ele. Foi isso que João Batista fez. A profecia não dizia a respeito de João Batista, na profecia não traz o nome dele, mas ele está dizendo, eu me enquadrei na palavra do Senhor, e por isso eu sou a voz do que clama no deserto, como está escrito no rolo do profeta Isaías, preparai os vossos caminhos, endireitai as veredas. Então ele sabia, ele estava no centro, perfeitamente no centro da vontade de Deus. Aí Jesus lá em Mateus 11:11 diz o quê? Não tem nenhum nascido de mulher maior do que esse. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Nessa terra, nós temos que percorrer uma posição que nem desse João Batista aí. Temos, é a maior posição, pelo que Jesus fala. Mas o que esse homem fez? Se enquadrou perfeitamente no propósito de Deus. Quando você está perfeitamente enquadrado no propósito de Deus, não tem ninguém maior do que você. Aí ele ainda vai dizer assim no verso 4, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Outro detalhe que eu vejo na vida deste homem, a simplicidade. Tem tanta gente percorrendo atrás dos bens da terra, e te digo mais, este homem renunciou os bens da terra. Ele era filho de quem? Zacarias, aquele que ficou mudo quando o anjo Gabriel desceu e falou com ele sobre o nascimento desta criança, que Deus tinha um propósito sobre a vida desta criança, e ele aceitou o propósito. Por quê? Como filho de Zacarias, ele podia ficar na sombra e água fresca da sinagoga, podia ter as suas vestes mais límpidas e claras do que qualquer outro, podia ter a sua casa com isenção de impostos, podia viver na maior mordomia, seguindo a linhagem do seu pai, mas ele abriu mão de tudo aquilo e foi para o deserto, ter o sol quente sobre a sua cabeça, a tempestade de areia nos seus olhos. A arqueologia diz aí que descobriram a caverna onde o João Batista costumava dormir. Você sabe o que é dormir dentro de uma caverna, irmão? Será que tinha mosquito? Tinham feras soltas lá por fora? Você está entendendo que o homem renunciou? Aí Jesus diz assim, não tem ninguém maior do que esse aí, nascido de mulher não tem. Simplicidade. Enquanto tantos queriam se vestir do melhor, ele tendo o melhor, abriu mão. Que nem eu ouvi um pregador dizendo aí, e também consta em livros históricos relatos sobre esta mesma declaração. A pessoa foi pregar, entrou numa casa, pregou a palavra de Deus, orou, curou poderosamente vários enfermos. Depois a pessoa, muito bem de situação, rica, e disse assim, olha, eu vou te dar tanto, e vou te dar mais isso, e mais aquilo outro. E aí o pregador virou e disse assim, não, para servir Jesus Cristo eu abandonei tudo isso. Se eu abandonei as minhas coisas, porque eu vou querer as suas? Ao contrário de muitos.
Irmão, Jesus Cristo disse que aqueles que deixaram tudo para o seguir receberão 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Se Ele nos manda abandonar as nossas coisas, não é para a gente pegar dos outros. Não precisamos nada de ninguém. Ele falou: digno é o obreiro do seu salário, Ele garante. Aí aqui diz, no 5, então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja bem, diz que a multidão ia ter com ele. Amém? João Batista nunca saiu daquele lugar para visitar a casa de ninguém, para orar por enfermo em canto nenhum. A Bíblia não registra que ele tenha orado por nenhum enfermo, não registra que ele tenha curado ninguém, não registra nenhum milagre, a não ser a ousadia tremenda com que ele anunciava a vontade de Deus. Esse era o milagre da vida de João Batista. Cada um tem o seu chamado. Tem pastores por aí que não saem da casa dos outros, não é verdade? Se esse é o chamado dele, muito que bem, se não é, ele está frito. João Batista estava lá plantado no lugarzinho dele, e a multidão ia ter com ele. Aqui diz toda circunvizinhança, de tudo quanto era canto, as pessoas afluíam até João Batista. Por isso, meu irmão, aprenda a estar aonde Deus quer que você esteja. Não deixa que os homens te digam aonde ir, muito menos o que pregar. Não deixa que ninguém te diga como você tem que conduzir o teu ministério. Se Deus te quer no deserto, é no deserto. Se Ele te quer no meio dos mananciais, é no meio dos mananciais. Mas tem que ser aonde Deus quer. Ah, pastor, vamos fazer uma visita não sei aonde. Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero ir, Deus não falou para eu ir. Ah, pastor, tem que ir não sei aonde. Não vou. Por quê? Porque ninguém me diz o que fazer. Eu vou aonde Deus me manda. Semana passada eu fui pregar num lugar que eu não queria ir. Não posso mentir diante de Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo. Eu não queria ir, e Deus disse vai, e eu fui e preguei, mas não queria ir. Entende o que é servir a Deus? Entende o que é ter um ministério? É você obedecer àquele que te capacita. Não adianta você chegar nos lugares pela tua vontade, meu irmão, e falar do que a tua cabeça tem para falar. Isso não interessa. As pessoas não vão ser sustentadas, libertas e alimentadas pelo que eu tenho a dizer, mas sim pelo que Ele, o Espírito de Deus, tem a dizer. A boca e a voz pode ser a minha, mas a palavra só pode ser a dele. Então, ele estava lá na dele. Quem quisesse, que fosse ter com ele. E diz a Bíblia que a multidão saía ao seu encontro. No verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu vejo aqui o mais tremendo motivo pelo qual Jesus Cristo diz: dos nascidos de mulher não tem homem maior que esse. Ele olhar e dizer assim: raça de víboras. Em algumas igrejas, principalmente igrejas tradicionais por onde eu passei, eles dizem assim: irmão, se você vai fazer um evangelismo, você não pode ofender ninguém. Você tem que ter muita sabedoria no falar. É claro, meu irmão. Deixa o não ofender e a sabedoria vir do alto. Tu apenas abre a boca, empresta a boca para Deus. Ministério não é nós pensarmos nem esquematizarmos. Todo pensamento e esquema tem que vir do alto. Ministério é você simplesmente emprestar a tua boca para Deus falar na terra. Isso é que é ministério. Se vão ficar ofendidos, é problema deles. Quando eu falo que não sirvo ao Deus de universal, ao Jesus de Igreja da Graça, tem um monte de gente que fica ofendida. Que me importa?
Aquele que me mandou falar me garante, e é Ele que põe o pão na minha mesa, e é Ele que eu tenho que servir. Quando eu digo que não sirvo Deus de católico, nem Deus de espírita, quem se sentir ofendido é problema deles. Eu tenho a minha missão e vou cumpri-la. Então, meu irmão, João Batista, olha, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da condenação vindoura? Tem o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a palavra dura. E te digo mais, irmão, amanhã você vai assumir um ministério. Tem gente aqui que vai ser missionário, missionárias, pastores, fundadores de igreja, porque é para isso que Deus te trouxe aqui, para fundar igrejas, porque as que tem por aí não prestam para mais nada. Igrejas cujo púlpito se transformou em palco para político e palanque para um monte de palhaço e desfile de moda. Jesus está procurando homens e mulheres que retornem o valor do seu evangelho, um evangelho de poder e glória, um evangelho sem alianças, um evangelho límpido e cristalino, lavado no sangue de Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo está procurando. Então você vai sair daqui e vai fundar igrejas. Você quer um povo forte ou você quer uma multidão? Multidão Gideão tinha, e Deus disse assim: os covardes voltem para casa. Multidão sempre tem em tudo que é lugar. Tem igrejas por aí que tem uma multidão, mas quando o diabo bate o pé, meu irmão, é um caos, não tem onde os crentes se esconderem. Não trabalhe por multidão, irmão. Trabalhe por qualidade e não quantidade. Tem um pregador aí na televisão que ele falou assim: olha, pastor, você que vive pregando, não sei se era piada para mim, que eu mando uns CDs para ele de vez em quando, você que vive pregando que nós temos que prezar pela qualidade, eu quero ver se a tua igreja ficar com 3, 4, 5 membros, quem é que vai te sustentar e pagar as suas contas? São miseráveis, são desgraçados, são cegos, são nus. Com um de valor a gente conquista o mundo. O que adianta uma multidão sem valor? Vai fazer o quê? Ficar lavando louça e varrendo o chão? Eles falam do que não sabem. Nós nem aparecemos e eles já estão incomodados com a gente. Então, meu irmão, a palavra dura é que vai selecionar um povo de valor. Lá em João 6, Jesus diz assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele está falando o quê? Aquele que não for participante das mesmas aflições que eu, não tem parte comigo. Quando ele olhou, o que aconteceu com a multidão? Caminho da roça. Ele olhou para os discípulos, os apóstolos, os 12, e disse: e vocês também querem ir embora? Pode ir, segue o rastro da multidão. Verso 68, o que Pedro diz? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha o que foi Pedro. Cadê a multidão? Com umzinho só, Pedro, Jerusalém foi conquistada e transtornada. Não precisou da multidão, precisou de Pedro. Aprenda a ser um pregador da verdade, não negocie a verdade. Verdade não tem preço. A verdade vale mais que a mim, que a tua vida. Aprenda, meu irmão, a ouvir Deus e soltar o verbo. E tem mais: seja para pequenos ou grandes, seja para o membro da igreja ou para os bispos, arcebispos, cardeais, papas, apóstolos, não importa o título que eles tenham, isso não interessa. Jesus Cristo não respeita um homem pelo título, ele só respeita pela unção, e unção só ele pode dar. Aqui, raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. E no verso 9: não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo e afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui eu vejo um motivo maravilhoso que só o poder de Deus pode fazer na vida de um homem, que fez João Batista ser reconhecido como aquela frase dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele.
Sabe o que João Batista conseguiu vencer? No verso 9 e 10, ele venceu a tradição e quis ver os frutos. Ou seja, não digas, temos por pai Abraão, quer dizer, ele venceu a tradição. E diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Vencer isso, irmão, não é para qualquer um. Vencer a tradição e aprender a procurar o fruto na árvore, isto é uma coisa fantástica. E isso só com mente liberta mesmo. Só com mente liberta. Até hoje tem crente, por falta de estudo, que diz que a Igreja Católica foi a primeira igreja fundada. Ora essa. A primeira igreja fundada foi a igreja evangélica. Jesus Cristo fundou a igreja. Nós somos discípulos dele. Ele disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica, está lá em Apocalipse 17, é a mãe das prostituições, a meretriz, que se assenta sobre um trono e reina sobre os reis da terra. E diz que ela está embriagada do sangue dos mártires do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ela é. E tem crente cego hoje, que ainda vive na tradição. Ela era a primeira igreja. Meu irmão, eu soube de um pastor, que disse, até o ponto absurdo e desqualificado, inacreditável, como chega aos meus ouvidos certas coisas, que um pastor teria dito que há salvação na Igreja Católica, teria dito que Deus ainda pode avivá-los. É o mesmo que avivar a magia negra ou um terreiro de macumba qualquer. Como as cegueiras das pessoas chegam a tal ponto. Teve uma irmã, algum tempo atrás, que disse que poderia ser que Deus começasse um avivamento através da Igreja Católica. Acredite se quiser, esta eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Como é que pessoas depois de 20 anos de evangelho ainda precisam de uma bengala para se conduzir? Não são capazes de enxergar um palmo à frente do nariz. João Batista, ele está aqui acabando com a tradição. Judeus, que coragem, que disposição. Judeus, eu tenho um recadinho para vocês. Pai Abraão, eu também sou filho de Abraão. Isso já era. Tem que produzir fruto. Fruto digno de arrependimento. Aí ele vai dizer, o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Seja filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Paulo, de Pedro, de João, de Renato, de quem quer que seja, tem que produzir fruto digno de arrependimento. Jesus Cristo não trabalha por tradição, ele trabalha por revelação, e revelação é a cada manhã que você desperta. Todo dia tu tem que ser crente, não adianta ter sido crente ontem. E hoje, o que você fez? Não adianta, ontem eu pisei na cabeça do diabo e hoje o diabo pisa na minha. Ser cristão é ser a cada manhã, produzir frutos a cada instante. Outro detalhe, estamos concluindo, no verso 11 e 12, que penso eu, que também fez com que Jesus declarasse aquela glória sobre a vida deste homem, João Batista. Ele diz no verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro,
mas queimará a palha em fogo inextinguível. O último verso está demonstrando que ele reconhece que Jesus Cristo estará investido da própria divindade e terá o poder de julgar a humanidade por completo. Mas nos versos 11 e 12, ele reconhece quem ele é e reconhece a quem ele serve. Eu não sou digno de pegar a sandália desse que vem aí e carregar a sandália dele. Eu não posso nem ser isso, nem isso eu não posso fazer. Eu não posso me inclinar com o rosto na terra e dar um laço na sandália dele. Ele é demais, ele é grande demais. Eu não sou digno. Ele batizará não com água como eu faço. Ele dará algo muito tremendo, Espírito Santo e fogo. Você reconhece quem você é? Você reconhece quem você serve? Você sabe que teu Deus é tremendo? Ele é o único com poder de separar a palha e o trigo. Ele é o único que pode lançar no fogo inextinguível e pode dar que entre a glória de Deus também. Você sabe quem você é e você sabe a quem você serve. Deixa sua mente ser liberta pelo poder de Deus. E aí, meu irmão, você vai ver que verdadeiramente Deus contará com a sua vida. Mas você tem que reconhecer os fatos. Depois analise com muita calma e veja tudo que está expresso nesta vida de João Batista, e você vai entender porque em Mateus 11, Jesus Cristo diz assim: dos nascidos de mulher, ninguém há maior que João Batista. Então, querido, para concluirmos, eu quero ser redundante nesse episódio. Reconhecer o que somos, mas também reconhecermos a quem servimos. Porque a Escritura diz: eu nada tenho, nada sou miserável, cego e nu. Isso é o que a Bíblia diz. Mas Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ainda que eu não seja digno de desatar a correia das suas alparcas e levá-las, contudo ele não me chamou para isso. Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo, e ele me deu muito mais que isso. E eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Ele vai falar e eu vou obedecer. E com certeza, quando eu obedeço Jesus, meu irmão, eu faço muito mais inimigos do que amigos. Esta é a história, não adianta fugir dela. Examina a Escritura que você verá que a igreja na terra sempre fez mais inimigos do que amigos. Por isso, como disse João Batista, nós também queremos encerrar. Temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.